Ô, Fia, o que te atrai a respeito de ministério? Libertação. Você gosta? Gosto. Portanto, eu faço parte da equipe do Joe, né? Libertação. Já teve alguma experiência, assim, a respeito de libertação que Sim. mexeu contigo? Muito, muito, muito. Até a gente fez uma reunião, a gente estava comentando, né, que eu fui ajudar a Carminha a ministrar uma moça. E ela teve uma vida muito difícil também, né? E ela tinha uma madrasta que maltratava elas, né? A mãe morreu e o pai se casou de novo e essa madrasta maltratava, prendia as duas no banheiro, né? E nessas, né, ministração, a gente tem os ritual, né? As coisas para fazer, assim, E eu falava para ela, eu e a Carminha, sai do banheiro, sai desse local. Isso é passar. O ritual seria as direções que... As direções que o Espírito Santo O Espírito Santo dá a direção para vocês. Isso. E vocês começam a agir como libertadores, dando instrução. Isso. A pessoa, ela espiritualmente, mesmo que ela esteja aqui agora, mas ela tem algo, por exemplo, na vida dela mal resolvido. Espiritualmente, ela está presa em algum lugar da vida dela? Está presa. Ela está presa, como essa menina estava presa, né? E ela se sentia sempre dentro do banheiro, né? Que era o lugar que elas ficavam, as duas. E a gente falava para ela sair do banheiro e fechar a porta. O que era a situação, por exemplo, o fato dela estar ali espiritualmente ainda? Ela não está vivendo mais lá, hoje ela está adulta, mas espiritualmente ela ainda está presa lá. O que amarrava de fato na vida dela para ela não conseguia romper? Então, portanto, assim, essa madrasta judiou muito dela. Então, ela tinha, assim, coisa mal resolvida no mundo espiritual com a madrasta. Ela não perdoava. Entendi. Ela não perdoava, então ela ficava presa ali, junto com ela, né? E eu falo que a questão do perdão é interessante, né? Porque eu sempre que eu tô orando por alguém também, eu falo, ó, você é igreja, você tem autoridade. Se você não liberar perdão, você pode amarrar a conversão da pessoa, né? Sim. De repente, até da pessoa ter uma experiência com Deus ali e ela se converter, né? Porque como igreja, a pessoa tem esse poder, né? Sim. E hoje, de repente, se a pessoa for muito natural, ela não consegue discernir isso, né? Não. E assim, na libertação, o tempo inteiro você tem que estar ligado, né? Porque é um gesto aqui, uma palavra ali, uma coisa assim. Deus te mostra, o Espírito Santo te mostra o tempo inteiro que o ambiente, o que precisa ser feito ali. Então, assim, este grupo do Joe, Núcleo de Libertação, é uma bênção. Porque, assim, todo mundo fala a mesma língua, sabe? É muito ligado um com o outro. Se um sonha, já manda. Se há um perigo, o outro já alerta o outro, sabe? Tipo, a gente tá fazendo alguma coisa, alguma libertação, já tem, né? Um intercedendo, o outro ali. É muito bom. Fala assim que teve muitas questões de sonhos e visões que primeiro Deus mostrou em visão para o grupo estar intercedendo e de repente nem sabia o que era, né? Mas estava orando. Sim. E que foi se resolver depois dentro da igreja depois de muitos anos, depois de muitos anos. Olha que interessante, né? Inclusive até no culto, né? A gente que é dessa área, assim, a gente fica sempre ligadona, né? Se tem alguma coisa diferente, o Espírito Santo fala, olha aquilo, presta atenção naquilo. E você acaba acontecendo na maneira que foi mostrado. Eu lembro de uma vez, filho, eu tô lembrando aqui, né? Eu estava pregando a respeito de liberar perdão, né? Que nós, como igreja, temos esse poder de poder amarrar a vida de alguém. Sim. E eu lembro que eu falei, ó, eu não sei a situação que você passou, que você foi lesada, de repente a injustiça que você sofreu, mas eu quero que você fala o nome agora dessa pessoa aí, né? Na hora do louvor, e libera ela no mundo espiritual, para que ela conheça o Senhor, né? E eu terminei o culto, a gente fez essa oração e tal. E logo que a gente terminou o culto, veio uma moça, ela falou desse jeito para mim, eu nunca mais esqueci disso aí. Ela falou, pastor, eu tive uma experiência muito forte nessa parte. Eu falei, o que aconteceu? Ela falou assim, existia uma pessoa que estava na minha frente, 2 cadeiras na minha frente, e ela chegou no culto ali e ela estava fazendo uma visita. E ela ficou até meio encanhada comigo, assim, né? Bem reservada pelo fato que ela estava me devendo uma quantia de dinheiro. E eu sempre cobrei e eu sentia lesada, injustiçada pelo fato dela não me pagar.
E na hora que você falou isso, eu falei o nome dela sem ela ouvir, né? Mas na hora do louvor ali, liberei ela. E na hora que eu liberei ela, pastor, você veio de encontro a ela e apontou o dedo para ela e falou assim, assim diz o Senhor. E eu liberei uma profecia para essa moça da frente. E ela aceitou Jesus nesse culto. Ela falou assim, eu nunca vou esquecer. Para ela foi uma experiência linda. Para mim, mais ainda, por fazer parte disso, né? Parte disso. E como é que é interessante, né? A questão das coisas espirituais. Uma vez eu ouvi assim, um pregador falando assim, que o perdão não é que você tenha que tá caminhando com a pessoa, mas faz você largar o pescoço dela, né? Verdade. Né? Forte, faz você largar o pescoço dela. Então, eu guardei muito isso para mim, assim. Então, o meu pai foi uma dessas pessoas. Que mesmo depois que ele morreu, eu ainda sentia, mas teve um dia que eu tive que levantar de madrugada e gritar o nome dele. Eu ia te falar isso. Como é que foi? Porque você se sentia injustiçada por não ter recebido? Foi lesada, né? Foi lesada por ele, né? E teve um dia que o Espírito Santo falou, levanta e libera teu pai agora. E ele já tinha falecido? Já. Mas espiritualmente você estava preso a ele. Olha. Eu saí para fora e falei, pai, você me perdoa por não ter sido igual você queria, né? Aí comecei a pedir perdão para ele, falei, eu te libero no nome de Jesus. Nossa, para mim foi como se estivesse passando mal e vomitasse, assim, olha sabe? Só. Foi muito bom. Dali para frente melhorou mais ainda a minha vida, entendeu? Porque a gente acaba se prendendo, né, a esse tipo de coisa. Então, larga o pescoço do outro, libera perdão e... né? Interessante para você que tá assistindo esse podcast, né? Vou enfatizar mais uma vez antes de falar isso. Deixa seu like nesse vídeo, que é muito importante. Quanto mais like você dá aí, comentar no vídeo, isso vai subir, vai alcançar outras pessoas. De repente, você está dentro da igreja e você vê a sua vida amarrada em algumas questões e está se identificando com o que a Fia está falando aqui, as experiências, procura o Ministério de Libertação. De repente, você precisa... A gente fala Ministério de Libertação, de repente a pessoa acha que é para uma pessoa endemoniada, né? E esse núcleo de libertação, junto com o pastor Jonatas, né? A gente chama ele de Joe, né? Ele tem essa questão de ministração, de repente, vai achar áreas da tua vida que vai identificar, né? Que você está amarrado, falta de perdão. De repente, a pessoa nem consegue romper, né, Fia? Não consegue. Em algumas áreas da vida dela, sempre está amargurada, fechada. Triste, né? E quando ela faz essas orações, esses comandos, né? Que é o ritual aí que a gente fala, entre aspas, o comando do Espírito Santo, né? De repente é algo que você precisa para resolver na sua vida, né? Sim. E transformar a vida da pessoa através dessa situação. Com certeza. E finalizando a questão dessa menina que a gente ministrou, e a gente pedia para ela sair do banheiro, né? Porque ela já havia liberado a madrasta. Falei, agora sai deste local, é algo do teu passado agora, fecha essa porta. E ela não conseguia sair. Ela fazia assim que não, chorava muito. Aí o Espírito Santo falou comigo, a irmã dela tá lá dentro. Olha só. Nossa, foi tremendo. Para mim foi assim, a experiência mais linda que eu tive com ele, sabe? Aí ele falou assim, ela não vai sair. A irmã dela tá lá dentro. Aí eu falei assim, a tua irmã tá lá dentro do banheiro, né? Ela fez assim, ela não conseguia falar. Falei, então pega na mãozinha dela, tira ela daí também. Aí a Carminha deu a mão para ela. E ela com os olhos fechados? Normal, né? Normal. Aí a Carminha veio por trás, agarrou na mão dela. Eu falei, fala o nome dela agora e sai do banheiro vocês duas. Vocês nunca mais vão voltar para esse banheiro, porque o Espírito Santo, Deus não quer que vocês voltem mais para aí. Você é livre. Uhum. Aí ela saiu, eu falei, agora sai deste lugar e fecha a porta. Aí ela fechou. Olha que lindo. Né? Agora, fecha os teus olhos e abraça a tua irmã. Vocês duas são livres. Aí ela fechou os olhos e abraçou a Carminha. Olha que lindo. Então, assim, há um processo. Né? E Deus tem ensinado muita gente. Porque, de repente, a gente faz esse tipo de coisa. Tem igrejas mais tradicionais, né? Que não aceitam. Que não aceitam ou julgam, né? Fala, tá fazendo trabalho, tá fazendo... Não, e hoje em dia, assim, tem muita visão, assim, de que crente não precisa de libertação. Claro que a gente precisa. Verdade, A gente precisa. Tem gente que bate o pé e prega sobre isso. Maravilhoso essas reuniões. A pastora
acho que é Ângela, né? Lá da Lagoinha. Vem, o Joe traz ela, uma bênção aquela mulher. E a gente tem crescido muito. Tem crescido muito com a direção do Espírito Santo, o que Deus tem feito na vida do Joe e ele tem passado pra gente ensinar. Verdade. É tremendo, é tremendo. O crente precisa de libertação, sim. É porque eu lembro de questões quando eu já tinha sido ungido a pastor, que eu fui identificando que eu precisava ser ministrado em alguns pontos da minha vida, Sim. né? E precisei de orações parecidas, né? Para mim poder, porque a gente acha que, tipo, não, eu sou pastor, eu faço isso sozinho. Não E um precisa do outro, isso é a igreja, né? A gente tá orando, liberando, tá falando, a Bíblia ensina a confessar pecado um ao outro, né? Com certeza. Isso é muito interessante. E tem crescido muito, né? A questão de libertação, né? Tem a Tereza, tem esse pastor que veio aí. Então, Éder Gregório, né? Gregório. Então, a gente está debaixo da cobertura dele, né? Então, assim, Deus tem mostrado muito. Tem ensinado muito a gente.